Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos estudar a nossa nona lição da nossa revista de adulto, editora CPAD, desse trimestre. Nossa nona lição tem como título Uma visão bíblica do corpo. Nós estamos estudando nesse trimestre o império do mal, né? E como a Igreja de Cristo deve lidar, a Igreja de Cristo e o império do mal. Estamos abordando vários temas que faz-se necessário a Igreja do Senhor estar atenta, estar preparada, entender para poder saber lidar com essas questões. A Igreja, como Jesus disse no Evangelho escrito por João, capítulo 17, que assim como ele, Jesus, não era do mundo, nós também não somos do mundo. Mas enquanto estamos vivendo aqui, nós precisamos ser, como Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, 6, 7, ali discorrendo sobre o Sermão da Montanha, a igreja como sal da terra, como luz do mundo, ela precisa estar preparada, equipada, treinada para lidar com as diversas frentes que sobrevêm. Estamos vivendo numa cultura extremamente relativista, onde os valores morais, éticos, judaico-cristãos têm se relativizado, têm tentado desacreditar a palavra de Deus, e a igreja, como representante de Cristo, precisa estar atenta, precisa compreender e entender para saber lidar com estas questões que estamos enfrentando. Uma visão bíblica do corpo. O nosso texto bíblico, o textuário, está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verdade prática: o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. O corpo é morada, é habitação do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Logo, precisamos conservar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito santos e irrepreensíveis, como diz a palavra de Deus. Nossos objetivos desta nossa missão que estaremos discorrendo: ensinar, pontuar, fazer uma abordagem a respeito da criação do ser humano, biblicamente falando, né? Expor a visão bíblica do corpo e contrapor esta visão secularista do corpo do homem. O nosso texto bíblico está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos do 12 ao 20. Está nos dizendo assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo?
Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-lo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque senão disse dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito pertencem a Deus. Como tal, tem que ser conservado, tratado e mantido puro pela palavra de Deus, pois nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Então, ter uma visão materialista do corpo, ter uma visão materialista, que é o que se prega, que se anuncia, que se vive nesse mundo tão secularizado, ter uma visão secularista do corpo despreza a perspectiva bíblica que eleva o corpo ao propósito da vontade de Deus. Nós fomos criados para a glorificação do Senhor. Há um propósito divino no corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com este mundo, com esta cultura secularizada, onde a ideia central é colocar o homem no centro, o chamado egocentrismo, o antropocentrismo, a cultura do endeusamento do homem, em detrimento do Senhor Jesus Cristo. A cultura secularizada, ela tenta, prega, ensina, massifica que o homem não precisa de Deus. Logo, como o homem se declara um ser independente, ele pode fazer o que quiser com o seu corpo, com a sua vida, mas Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que tudo que o homem semeia, chegará o dia que ele terá de colher. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, usa a imagem do templo. O templo, que era o lugar da adoração ao Senhor, né? Ali no templo de Israel, a Bíblia usa a imagem do templo para se referir ao corpo do homem como habitação do Espírito Santo de Deus. E essa imagem revela o propósito de Deus para o corpo do cristão e o quanto se deve levar em conta o cuidado que é necessário termos com o nosso corpo. Ele não nos pertence. Ele é morada do Espírito Santo de Deus. Estamos estudando a visão bíblica do corpo, centrada na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia é o nosso único manual de regra, de fé e prática. A Bíblia, ela não se contradiz, ela não se equivoca, ela não volta atrás, porque Deus não erra. A Bíblia é a autoridade final em nossa vida. Por quê? Porque é Deus falando. Se acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, como Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, se acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, logo, o que está na Bíblia é a autoridade final na nossa vida, porque ela não se relativiza, porque é Deus falando. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a visão que a Bíblia
nos ensina a respeito do corpo, essa parte material, onde habita a nossa alma e o nosso espírito. Nossa introdução. Deus criou o ser humano para louvor da sua glória. Olha o que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por um bom preço, os quais pertencem a Deus. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Então, Deus espera que o homem regenerado, quando aceitamos a Cristo, nós fomos regenerados, transformados, justificados, perdoados e continuamos no nosso processo de santificação. Então, quando fomos regenerados, Deus espera do homem uma vida de santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, vai dizer: santos em toda maneira de viver. Sedes santos em toda maneira de viver, corpo, alma e espírito. Contudo, os conceitos secularistas, propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. É o chamado egocentrismo, a rebelião do homem contra o seu Criador. Se o homem se declara um Deus, ele vai pregar e ensinar que não precisa de um Deus único, absoluto, pois tudo nessa cultura secularizada vai ensinar que tudo pode ser um Deus. A ideia é desacreditar a palavra, a Bíblia, como a palavra de Deus e colocar o homem como o seu próprio Deus. Né? Então, vamos estudar, abordar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar com esse tema, com esta visão secularista do corpo do homem. Nós estamos estudando a questão do gênero. Deus formou homem e mulher, macho e fêmea, mas esta cultura está usando a palavra gênero para associar a tudo aquilo que é contrário ao que Deus estabeleceu. Né? A sexualização do homem, da mulher, tirando aquilo que Deus estabeleceu e surgindo todos os dias todo tipo de conceitos secularizados a respeito da sexualidade. Pode ser, o homem pode se declarar mulher, a mulher pode se declarar homem, como vimos na lição anterior, ao ensinar que não se nasce mulher, se torna mulher, porque é coagida pela cultura, pelo sistema, pelos ensinos. Então a ideia é desconstruir, relativizar, ou seja, mudar tudo. Aquilo que é verdade deixa de ser verdade. E muda-se todas as coisas e tem que aceitar-se todas as coisas como se fosse verdade. É o chamado pluralismo. Pluralismo. Hoje não existe para esse sistema mundano, anticristo, não existe uma verdade única absoluta. Mas, como igreja, nós ficamos com a palavra de Deus. Todos, absolutamente todos, terão que comparecer diante do autor da vida para prestar contas. Eu e você ficamos com a palavra de Deus, porque é o nosso manual de regra de fé. A criação do ser humano, a origem da raça humana. O homem
é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso, fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo, como ensinou Charles Darwin. Nós não somos processo, nós não somos resultado de um evolucionismo. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Imagem e semelhança por quê? Porque o homem, a mulher, podiam se comunicar com Deus, ter comunhão com Deus, espelhar-se em amor, glória e santidade. Porque o homem era santo, não pecava, eterno, não morria, né? Então, o homem tinha a semelhança moral de Deus, por ser justo, por ser santo, tinha semelhança com Deus na inteligência, porque foram criados com espírito, emoções e capacidade de escolha. Olha que coisa extraordinária, né? Foram criados na forma que um dia o Senhor Jesus viria. Então, o homem foi criado à imagem e à semelhança do Senhor. Porém, quando Adão e Eva pecaram, essa imagem de Deus neles foi seriamente danificada, mas não totalmente destruída. Deixaram de ser santos, de ser perfeitos, e passaram a ser propensos ao pecado. Logo, toda a sua descendência tem essa propensão ao pecado. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio nos resgatar, nos comprou. E estamos caminhando nesse processo de santificação. Chegaremos àquele estado que Adão tinha antes da queda, quando chegarmos na glória, onde aqueles que morreram com Cristo, como está lá em Tessalonicenses, ressuscitarão, terão seus corpos transformados de um corpo corruptível que perece, que envelhece, não mais acontecerá isso. Corpo transformado em um corpo incorruptível. O apóstolo João vai dizer em sua primeira epístola que, assim como Jesus é, o veremos. Ou seja, teremos aquele corpo que Jesus teve quando Jesus ressuscitou. Teremos aquele corpo semelhante ao que o Senhor Jesus Cristo tem. Então, o homem foi criado. O homem não é o processo de uma evolução. O homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor Deus. Assim, o homem, Adão, né, foi formado do pó da terra, da argila, da parte química ali, da argila. Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Do hebraico, Adam denota um nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Então, todos aqueles que descendem do primeiro homem e da primeira mulher. Adão foi o primeiro homem a ser criado. Se você não leu ainda o livro de Gênesis, leia o livro de Gênesis, estude o livro de Gênesis com paciência, com calma. Você vai compreender muita coisa da palavra de Deus. Então, Eva, a primeira mulher, foi formada do homem. Nós estudamos na lição anterior. O homem e a mulher são descritos como criaturas da terra, meio da terra, da argila. Deus formou o homem, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. As demais criações, Deus disse, haja, e passaram a existir. Com o homem, não.
Deus foi lá, formou da argila, da terra, formou o boneco e soprou o seu espírito no primeiro homem. Adão passou a ser um ser vivente. Quando o Espírito de Deus entrou naquele boneco feito do barro, Adão se tornou um ser vivente, com o Espírito de Deus dentro dele. Deus não fez isso com os animais. Os animais, Deus apenas disse, haja. E cada um produziu conforme a sua espécie, né? O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres. Nós estamos estudando a visão bíblica do corpo humano, né? Em detrimento, a gente não pode ver o corpo humano como vive essa cultura materialista, secularizada, hedonista, que prega, ensina a busca incessante do prazer a qualquer custo. Vai-se com o corpo que bem entender e ninguém tem nada a ver com isso. Não tem que prestar contas a ninguém pela cultura do corpo, pela busca do prazer. Mata-se inocentes, faz todo tipo de barbaridade, achando que não há consequências para estas ações, estes atos. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos a mente de Cristo, precisamos estudar, aprender e ensinar, para que um dia estes também venham ser alcançados pela graça de Cristo, e um dia nós aceitamos, recebemos o convite do Senhor e nos entregamos ao Senhor. E Ele nos recebeu com seu tão grande e imensurável amor. Então, o homem não foi obra do evolucionismo, como prega Charles Darwin e todas as suas teorias. O homem é criação única de Deus, coroa da criação de Deus. A constituição do ser humano. A natureza humana consiste numa parte externa, chamado corpo ou carne, Gênesis capítulo 3, capítulo 6, versículo 3, também chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Corpo, espírito e alma. Deus fez o homem da argila, da terra, soprou o seu espírito e o homem tornou-se alma vivente. Então, corpo, espírito e alma. Essa constituição humana é denominada de tricotomia. Tricotomia, porque três, corpo, espírito e alma. Três substâncias, né? Corpo, espírito e alma. O nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus através do nosso espírito. Através do nosso espírito. E a alma é definida pelos aspectos da nossa mente, né? As emoções, nossa vontade. Olha que coisa linda o nosso Deus fez, né? O corpo é a parte que volta ao pó quando morremos e que, no caso dos salvos, serão transformados no dia da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 42. Esse corpo será transformado. Aqueles que estiverem vivos quando Cristo vier buscar a sua igreja terão esse corpo transformado, literalmente transformado no corpo que Cristo tem, semelhante ao corpo de Cristo. Aqueles que morrerem ressuscitarão
não com o corpo que morreu, mas um corpo transformado, porque no céu não entra coisa corruptível. No céu só entra aquilo que for incorruptível, não pode haver mancha do pecado, né? Então, corpo, alma e espírito, tudo criado para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus. Então, corpo, alma e espírito pertencem a Deus. Então, temos que glorificá-lo, porque ele assim o formou. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, Cristo, em espírito vivente. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 42. Em Atos, capítulo 17, versículo 26, de um só fez toda a geração de homens para habitar sobre a face da terra e ter seu tempo determinado. Então, de um único homem, de Adão, foi feito toda a geração que habita na terra. Atos capítulo 17, versículo 26. Então, o homem não é obra do evolucionismo, né? Nós ficamos com o que Jesus diz na sua palavra, né? Queda e restauração humana. O homem caiu, decidiu seguir seus próprios conselhos, tomar aquela decisão equivocada, né? Rebelar-se contra o seu Criador, e veio a queda. Mas o amor de Deus, como está em João 3,16, o Senhor não virou as costas para o homem. Deus tinha um plano de nos resgatar. Um plano de nos resgatar. Caiu, mas o Senhor já tinha um plano de nos trazer de volta a comunhão com Ele. A palavra de Deus, a Bíblia, revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas por causa do pecado. Romanos, capítulo 7, versículo 20 ao 23, né, está relatando isto, quando o apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que eu quero fazer, que é o certo, não faço, porque a minha natureza tende a fazer aquilo que não é certo. Aquilo que eu não quero fazer, minha natureza tende a fazer. Ou seja, tendendo sempre para a rebelião. O pecado tem esse poder essa natureza pecaminosa, de nos levar para rebelar contra Deus, porque a carne quer se satisfazer. Por isso, nosso processo de santificação, tem que ser todos os dias, nossa natureza está aqui, nossa natureza pecaminosa continua. Ela continua. É por isso que ela tem que ser mortificada todos os dias, pela nossa santificação. E como é que mortificamos esta natureza? Meditando, consagrando, orando, lendo a palavra de Deus. Os prazeres sexuais que Deus estabeleceu são para serem usufruídos, sim, mas dentro dos padrões estabelecidos por Deus, entre o homem e sua esposa e seu marido, dentro do matrimônio, conforme Deus estabeleceu. Não é como essa cultura secularizada ensina e prega, né? Embora constituídos de 3 substâncias, corpo, espírito e alma, se o ser humano for afetado em um destes elementos de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente.
A alma que pecar, esta morrerá, diz a palavra de Deus. Então, se o homem peca, o corpo, a alma e o espírito são afetados, não tem como separar. Ele será afetado inteiramente. A vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Não tem como. Em 1 Coríntios, novamente, capítulo 6, versículo 20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A conduta irrepreensível do cristão, né, é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. A santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem, e esta restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo, pela palavra de Deus. É impossível viver uma vida de santidade se não estivermos submissos debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, levando nossos pensamentos cativos ao senhorio de Cristo. Não tem como pecar com o corpo e a alma ou o espírito não sofrerem as consequências disto. Nós vemos isto lá em Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, quando vem tratar ali da parábola do rico e de Lázaro. Enquanto Lázaro foi para o seio de Abraão, aquele rico que gozava dos prazeres da vida sem nenhuma responsabilidade, desceu para o Hades, para um lugar de tormento, e estava com a consciência intacta, sabendo que estava ali por causa das suas ações praticadas quanto em vida na terra. Então, aquilo que o homem semeia, se não se arrepender, ele tem que colher o fruto das suas ações. Mas Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. Então, sujeitando-nos a Cristo e rejeitando ao diabo, como está lá na Epístola de Tiago, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e às suas artimanhas, e ele fugirá de vós. Nós temos que mantermos a nossa vida cativas ao senhorio de Cristo. Nosso segundo tópico da nossa lição, a visão bíblica do corpo, a parte exterior do homem. O termo corpo, grego, soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Já o termo carne, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior, ou seja, ambos os termos, corpo e carne, indicam a parte visível, a parte material da natureza humana. Corpo é o invólucro, é o tabernáculo, é essa parte material do ser humano. O corpo é o invólucro da parte imaterial, onde o espírito e a alma habitam. Onde o espírito e a alma habitam. Então não tem como desassociar um do outro. Este corpo, essa parte, esta casa, vamos dizer assim, da alma, do espírito, ela degenera, ela envelhece. Ela envelhece, ela morre. Ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, vai dizer que o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus, para a partir daquilo que foi praticado em vida, Deus dá o destino da alma e do espírito, volta para Deus porque foi Deus que o deu, e de lá Deus direcionará para o destino que
terá, em virtude do que foi praticado, enquanto vida. Então não tem como desassociar um do outro, né? A carne, o corpo, geralmente é descrita em sentido negativo, como está em Romanos, capítulo 7, versículo 18, na minha carne não habita bem algum. E esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa, né, do corpo, e não especificamente ao corpo físico, porque foi criado para a glória de Deus, perfeito, santo, sem mácula. Com a entrada do pecado, houve a mancha, a tendência a fazer tudo que não agrade a Deus. Deus abomina o pecado. Deus me ama, te ama, mas o pecado Deus abomina. O templo do Espírito Santo também. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, que faz parte do nosso texto bíblico em classe. Isso significa que o corpo pertence ao Senhor, Criador, e a Ele deve estar unido, pois foi feito para a glória de Deus. Nessa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, lemos que os corpos dos salvos são membros do corpo de Cristo. Nosso corpo faz parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, organismo vivo. Igreja, não estamos falando templo, né? Estamos falando organismo vivo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais, porque fazem parte do corpo de Cristo, né? O cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo. 1 Romanos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, os quais pertencem a Deus, pois fomos comprados por um bom preço. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma, pois o Espírito Santo de Deus, aquele que estava lá quando Deus formou o homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse Espírito que nos formou habita em nós e tem ciúmes de nós, né? Então temos que cuidar da casa onde o Espírito de Deus habita. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, e garantiu a nossa ressurreição. Antes estávamos condenados à perdição. Jesus nos comprou, nos resgatou, nos tirou do poder das trevas. Ainda estamos no mundo, mas estamos indo para casa. Nós temos uma morada. Jesus nos comprou e foi preparar lugar para a nossa habitação. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. É o que nós vemos lá em Lucas capítulo 6, versículo 22. Aquele rico estava vendo Lázaro no seio de Abraão, no lugar de tranquilidade, enquanto ele estava em lugar de tormento. Então, a consciência ativa, intacta, e ele sofrendo as consequências de suas ações enquanto vida. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Ele precisa ser transformado. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Assim como Jesus, o corpo de Cristo, como Jesus é, seremos
Esse evento ocorrerá quando Jesus vier buscar a sua igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Na ressurreição, a parte imaterial, alma e espírito, será unida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal, assim como Adão tinha antes do pecado. A morte é o último inimigo a ser vencido. A morte não foi vencida? Sim, Jesus venceu a morte na cruz, mas ela continua atuando na terra. Ela será lançada no lago de fogo quando Jesus vem buscar a sua igreja, no fim da era. A morte será lançada no lago de fogo. Quando Jesus vier com a sua igreja, a morte será lançada no lago de fogo. Ela atua ainda, mas ela, assim como o diabo e os seus demônios, mas eles já foram vencidos. O fim deles já está decretado. O fim deles já estão decretados. E nós, a igreja, veremos, pois estaremos com Cristo. Jesus vai vir com a sua igreja e decretar o fim de toda a maldade na terra. E para a gente finalizar, visão secularizada, secularista, secular do corpo. O que é que essa cultura secularizada ensina ou prega? O hedonismo, a busca do prazer a qualquer custo, sem levar em conta as circunstâncias, e o chamado também narcisismo, a busca pelo endeusamento do corpo, pela idolatria do corpo, pelo culto ao corpo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Sim, com certeza. Contudo, em tempos pós-modernos e busca por felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos nesta sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Pare de sofrer. É a busca do prazer, satisfação do prazer tem que ser imediato, tem que ser a qualquer custo, sem levar em conta as consequências. É a ausência de regras, a ausência de lei. Pode-se fazer tudo, tudo é permitido, tudo é aplaudido, sem levar em conta as consequências. O hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Tudo é permitido. Já com narcisismos, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria, a adoração ao próprio corpo, a busca da satisfação pessoal, o endeusamento do homem, o culto à cultura, a adoração a si próprio. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. É essa cultura que nós vivemos, onde o que vale é o aplauso, é o like, é a quantidade de seguidores, é a adoração ao próprio corpo. Então, o hedonismo, a busca do prazer a qualquer custo, prazer imediato, se levar em conta as consequências, e o narcisismo, que é a adoração, o aplauso ao corpo, a estética. É bom cuidar do corpo, da saúde, sim, com certeza, mas isso não tem que ser prioridade em nossa vida.
Deus é prioridade em nossa vida. Então é preciso haver o equilíbrio. E essa cultura secularizada prega a viver isso a qualquer custo. A adoração aos prazeres, a satisfação dos desejos é prioridade para esta cultura, né? Para essa cultura. Todas as coisas, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, todas as coisas que são lícitas estão aí ao meu alcance, mas nem tudo, como cristão, me é permitido. Todas as coisas me são lícitas, novamente, mas como cristão, não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Aquilo que não glorifica a Deus, que vai me afastar de Deus, que vai me levar a uma frieza espiritual, é necessário ser evitado. É necessário ser evitado. Tudo me é lícito, está aí a meu alcance. É isso que Paulo vai dizer. Mas nem tudo convém, como cristão, participar. Né? Vamos ficar com a palavra de Deus. Erotização e libertinagem ao afirmar o ser humano, ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade, macho e fêmea, homem e mulher, um completar o outro. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão dos seus propósitos. O pecado não é o sexo em si, é como se é praticado. Em que padrão ele é praticado? Como é praticado? A Bíblia ensina que entre um homem e uma mulher, dentro do matrimônio. Fora disso, é pecado. Em nossos dias, a erotização do corpo e a exploração das mídias, artes, música, literatura, enfim. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. A conduta sexual desregrada e imoral prolifera assustadoramente em nossa sociedade. A erotização das nossas crianças, ou o fazer qualquer coisa que bem entender com o próprio corpo, em busca do prazer imediato, da cultura do corpo, da sexualidade liberada, desregrada, pratica todo tipo de barbaridade, prostituição, legalização das drogas, aborto, eutanásia, faz tudo, porque a cultura, o ensino secularizado ensina meu corpo, minhas regras. É proibido proibir, faço do meu corpo o que bem entender e não levo em consequências aquilo que está semeando. Na sociedade existe um Deus soberano, ainda que o mundo pregue, ensine que não, que Deus está morto, que Deus não existe. Deus é soberano, todos terão que prestar conta das suas ações. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas estão ao meu alcance, mas nem tudo me convém. Né? Liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre arbítrio. Né? Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Nós somos livres, porém, todos os nossos atos são alvos do juízo divino. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não esquece, nossas ações, nossos atos trazem consequências. Existe um autor da vida que temos que prestar contas. No atual cenário, ideia secularista promove a banalização do corpo, o chamado existencialismo. Ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional. É o hedonismo, a busca do prazer, sem levar em conta as consequências, né?
O homem deve usufruir da liberdade incondicional, livre de qualquer moral divina. Livre de qualquer moral divina. Prega a ausência, o chamado antinomismo, né? Prega a ausência de regras, ou seja, não há regra. Pode fazer qualquer coisa com seu corpo. Seu corpo é suas regras. Meu corpo, minhas regras, faço dele o que bem entender. Só que, biblicamente, não é assim, não. Tem consequências e terá que prestar contas. Acredite, aceite ou não, né? Existe a questão da moral divina. O indivíduo passa a exercer total controle sobre o seu corpo, mas terá que arcar com as consequências. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização de aborto, prostituição, drogas, suicídio assistido, ou chamada eutanásia, né? Entre tantos outros. Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos, mas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? O corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, o homem foi criado do pó da terra, da argila da terra, a imagem e semelhança de Deus. Porém, essa imagem foi corrompida com o pecado, porém não totalmente destruída. Nós deixamos de ser santo, deixamos de ser perfeito e passamos a ser propensos ao pecado. Mas Jesus veio morrer em nosso lugar para desfazer as obras do diabo e nos comprou com o seu sangue. Logo, precisamos nos santificar todos os dias, né? O homem é constituído de 3 substâncias: alma, corpo e espírito. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O que é praticado com o corpo, o espírito e a alma arcará com as consequências, né? Arcará com as consequências. O corpo é a morada do Espírito Santo, que não habita em santuário, em templo, em casa onde há impurezas. Então, na vinda de Cristo, o corpo dos santos serão glorificados, transformados, né, em um corpo incorruptível. O corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. É templo do Senhor. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Nós temos um dom. Nós somos de Cristo. Cristãos é aqueles que professam e que seguem o Senhor Jesus Cristo. Logo, nosso corpo é morada, é templo do Espírito Santo e, como tal, temos que agir desta maneira. Amém? Deus abençoe.